Olá, gente, boa noite para todos. Bem-vindos. Vamos chegando. Kátia Napoli, seja bem-vinda, minha querida. Sejam bem-vindos, vamos chegando. Mais uma livezinha hoje. Pessoal da Igreja Metodista. Legal, vamos chegando. Ana Renata, seja bem-vinda. Wesley, seja bem-vindo. Raquel. Só estou esperando aqui o pessoal já mandar aqui a solicitação. Renata, Bruna, seja bem-vinda. Não sei se é esse aqui. Deixa eu ver se é. Pronto, já bora. Legal. Sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus. Pai, Senhor, Pastor Corte. Olá, minha querida, tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus, é uma honra estar aqui Prazer é todo meu. hoje. Rapaz, eu ouço muito falar do Senhor através do Pastor Marcos Novaes. Ele é uma pessoa que divulga muito o trabalho, fala muito sobre o IFOL, muito mesmo. E uma bênção, tem sido ministrada também através dessas palavras e tem sido bênção, bênção mesmo de verdade. Então eu louvo a Deus pela sua vida, louvo a Deus principalmente por ter aceitado esse convite, né? Nós estamos vindo aí numa série já na página, né? A semana passada nós falamos sobre missões, Sim, que legal. cruz, né? Porque nós entendemos que se primeiro não realmente não sermos cheios do Espírito Santo, não sabemos quem nós somos em Deus, não tem como ir para frente, não tem como fazer mais nada. É E hoje, verdade. acho que a maioria daqui vai conhecer da página do Senhor, né? Mas hoje eu queria fazer esse convite para o senhor para poder falar um pouquinho com a gente sobre, antes do ID, né, de pregar o Sim, evangelho, existe o Vinde. sim, Então, gostaria muito de ouvir o senhor hoje sobre isso e seja tá. bem-vindo. Legal. Mas aproveita aí, faz uma apresentação sobre você, sobre o ministério aí, fala para a turma um pouquinho e eu já retomo a palavra aqui, a gente falando sobre essa dinâmica, não é, do processo de discipulado. Perfeito. Nós somos a Secretaria Regional de Missões da Igreja Metodista Wesleyana. Então, o que nós queremos, né, ou o que nós desejamos
é que trazer essa palavra, trazer sobre o que é ser um missionário, né? Durante esses últimos 2 meses aí do ano. Algumas vezes, algumas pessoas acham que ser missionário é quando eu estou na minha casa e eu saio e vou para outro lugar, né? E o que nós estamos trabalhando é que nós somos missionários onde nós estamos plantados. Então, Verdade. isso É. vem essa palavra, né? Então, primeiro nós falamos sobre a cruz, hoje nós estamos falando sobre o vinde, né? E eu sou missionária também na Igreja Metodista Wesleyana, estou como aspirante lá. E eu estou a 40 minutos da minha cidade natal e eu vejo como o Senhor ele me trouxe para cá para poder afiar a minha morsa, afiar a minha ferramenta para poder me enviar para onde Ele deseja. Então, por isso nós estamos falando sobre essa palavra. Nosso intuito é esse, é trazer essa consciência que nós somos missionários aonde nós estamos plantados. Legal. Não, bênção demais. Então, de fato, né? Missões é isso. Acima de tudo, é um estilo de vida, né? O que você falou. Tem algumas coisas, eu sempre falo, que não é assim o dom de alguns. Na verdade, é um chamado para todos, né? Eu costumo dizer que Deus, ele, essencialmente falando, ele está procurando 3 tipos de pessoas, que são os intercessores, os adoradores e os obreiros, né? Até outro dia fizemos uma livezinha aí falando sobre o obreiro aprovado. Então, veja bem, intercessão não é dom de alguns, isso é um chamado para todos. Adoração, da mesma forma, não é o dom de alguns, é um chamado para todos. Como também esse estilo de vida, né, de evangelismo, missões, né, e missões já é uma coisa muito mais abrangente, porque tem muito a ver com a nossa identidade vocacional, não é? Com esse perfil vocacional que Deus colocou em cada um de nós. É um assunto muito amplo, mas eu queria pegar esse gancho aí, essa sugestão que você fez, porque eu gosto muito dessa ideia, né? Assim, da maneira como Jesus estruturou isso no Evangelho de Mateus, né? Quando a gente estuda ali o Evangelho de Mateus, a gente pode observar 3 grandes comissionamentos. São comissionamentos assim que são pontos nevrálgicos, decisivos realmente ali na estrutura do Evangelho, né? O primeiro é esse, é o vinde a mim, lá em Mateus 11:28, quando é um versículo muito conhecido, né? Quando Jesus fala, vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei, aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas. Meu jugo é leve, o meu fardo é suave. Então, ele fala sobre esse vinde a mim, depois um pouco mais adiante, em Mateus 16, ele já fala sobre o vinde após mim, que já é uma outra proposta, né? Esse vinde após mim, que tem a ver com essa capacidade de negar a nós mesmos, de assumir as nossas responsabilidades, a nossa cruz, não é? Alguns ônus que realmente fazem parte da nossa vida, da nossa jornada com Deus. E, por fim, lá em Mateus 28, ele fala o ide, não é? Ide por todo mundo, pregar o evangelho, fazer discípulos de todas as nações, batizar pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, são os 3 grandes comissionamentos, né? O vinde a mim, o vinde após mim e depois o ide. E é interessante que quando a gente então pensa sobre essa dinâmica, na verdade, no fundo, isso é assim uma maneira da gente expressar o processo de maturidade, não é? O processo de maturidade. Realmente a gente precisa de um nível de maturidade, de crescimento, para a gente poder experimentar essa emancipação que é o ID, não é? Por isso que, assim, quando todo mundo que trabalha em missões, né, lógico, muitas vezes a gente oferece para as pessoas oportunidades de curto prazo, médio, longo prazo em missões, né,
mas sempre nessa dinâmica que, acima de tudo, missões é um estilo de vida. Mas é lógico que quando você entra realmente assim no seu chamado, você vai ir experimentando realmente esse id, com essa consciência que Jesus disse que ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então a gente precisa realmente de um nível aí de maturidade. Então vamos tentar caminhar nisso aqui, porque assim, maturidade é isso, é o processo do crescimento, né? Ninguém nasce adulto. Quando a gente nasce, lógico, assim, a infância é um período maravilhoso da vida, não é? Tem muito a ver com esse vinde a mim, né? Depois vem o vinde após mim, quando a gente começa a ter uma conexão maior com a nossa identidade, não é? A gente começa a colocar limites aí para os nossos desejos, sentimentos, a gente aprender a ouvir o não, a gente poder crescer, não é? E chega aquele momento que realmente Deus nos libera para a vida adulta, para um chamado, né? O exercício de um ministério, que é esse id, né? O id. Inclusive, assim, eu acho até interessante aqui a nível de Brasil, né? Até antes da gente entrar nisso aí, quando a gente olha para toda essa história aqui do Evangelho no Brasil, eu me converti no início da década de 80, né? E é interessante porque a gente vê assim duas fases fundamentais, né? Aquela fase quando o Brasil ainda, vamos dizer, a gente podia considerar o Brasil como sendo um campo missionário, não é? Inclusive, nessa época, a gente via muitos missionários que vinham dos Estados Unidos e outros países, às vezes países da Europa e tal, não é? Então, o Brasil ainda era um campo missionário e chegou um momento ali nos meados da década de 90, quando o Brasil deixou de ser um campo missionário e passou a ser uma força missionária. Então, principalmente a partir do ano 2000, houve assim um crescimento enorme da igreja evangélica, né? E aqui no Brasil hoje, de fato, né, a igreja cresceu tanto que eu costumo dizer, só vai para o inferno quem quer, né? Bem ou mal, o evangelho tem sido pregado aí de todas as formas. Eu acredito que a gente vive assim uma fase muito boa, muito importante da igreja. Sabemos, né? A igreja tem seus problemas, tem suas dificuldades, mas existe um remanescente no Brasil hoje, a nível de igreja poderoso, né? De fato, essas promessas que a gente via lá na década de 80, início da década de 90, tipo assim, olha, o Brasil ainda vai se tornar um celeiro missionário. Quer dizer, isso hoje se cumpriu. Qualquer pessoa que viaja um pouco aí, cruza as fronteiras, você vai encontrar missionários brasileiros em todas as partes do mundo, sem exceção, não é? Qualquer lugar que você viajar do mundo é impressionante como você encontra alguém fazendo a obra de Deus, algum brasileiro lá fazendo a obra de Deus, né? Mas toda essa jornada, assim, eu sempre já praticamente 30 anos diretamente envolvido aí com treinamento e mobilização missionária, não é? É muito importante realmente esse tempo aí do preparo, né, da gente estruturar as coisas. Eu já vi muitas equipes que saíram para o campo e, vamos dizer, elas simplesmente implodiram, né, exatamente por falta de um embasamento mais profundo, né? E eu não sei se você sabia, mas o que mais tira pessoas de missões, por incrível que pareça, são relacionamentos. Não é porque aquela pessoa não tem um sustento financeiro, não é? Ou até algumas outras dificuldades, como língua e etc. O que mais tira pessoas de missões tem a ver com relacionamentos. A pessoa vai para um lugar, começa a ter dificuldade ali com outros missionários, com liderança, entra em conflito, não é? Relacionamentos conjugais, familiares, não é? É impressionante. Então isso assim mostra muita importância da gente poder
assim, trabalhar principalmente no caráter das pessoas, não é? Então é legal essa abordagem do livro de Mateus, até começando aqui pelo vinde a mim, né? Porque quando a gente olha para esse versículo, a princípio, assim, eu acho que muitos de nós já até usamos esse versículo para um apelo evangelístico, né? E de fato, né? Jesus tira a opressão, tira a sobrecarga, mas é interessante que esse texto ele carrega também assim uma revelação do tratamento de Deus nas nossas vidas que é muito profunda, não é? Quando ele fala, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, ele fala, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas. Quer dizer, esse versículo, ele é um chamado ao discipulado, ele é um chamado a um engajamento mesmo, a um treinamento, a uma escola. Jesus fala sobre aprendei de mim, não é? E realmente, assim, quando ele fala aqui sobre mansidão, né? Sou manso e humilde de coração, essa tratabilidade, não é, do nosso coração, eu costumo dizer, um dos princípios mais elevados de conquista de terra é a mansidão. Jesus disse, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, não é? É até impressionante, quando Deus quer te dar uma terra, primeiro ele vai te dar um coração manso, ele vai tratar com você, e ser manso tem muito a ver com você ser tratável, né? Manso não é aquele cara bobão, né? Manso é o cara que é fácil para Deus, não é? Deus assim falou, eu quero fazer, ele já é o primeiro a concordar, né? Ele já está ali realmente se dispondo, não é, com essa consciência de que, né, nós somos a obra de Deus e estamos em construção e precisamos ser esse barro moldável nas mãos do oleiro, né? Então, esse vinde a mim é esse processo, né? É o início aqui do processo da maturidade, né? Nós vamos ver que o processo da maturidade ele se fecha com a emancipação, que é o id lá na frente, não é? Então, primeiro, Deus precisa tratar com essas sobrecargas emocionais, né? Essas coisas que muitas vezes nos desestabilizam emocionalmente, nos desestabilizam moralmente, né? Essas coisas que muitas vezes sobrecarregam e dificultam a nossa capacidade de desenvolver relacionamentos livres, não é? E Jesus fala então sobre encontrar esse lugar de descanso nele. O vinde a mim tem muito a ver com isso, né? Você se libertar não só desses excessos emocionais, né, as sobrecargas, as opressões, e veja bem que é interessante que existe, vamos dizer assim, uma carga de responsabilidade que nós temos que levar, porém a sobrecarga nós temos que aprender a entregar, né? Não a carga, mas a sobrecarga, né? Aquilo que sobrecarrega o nosso coração. E encontrar em Jesus esse lugar de paz, né? Esse lugar, principalmente nos relacionamentos, não é? Um lugar de paz, um lugar de graça, não é? Como Jesus falou, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Sim. Porque assim, às vezes nós estamos tão assim envolvidos, né, com isso, que nós não conseguimos diferenciar. Como a gente consegue diferenciar essa sobrecarga da carga? Essa. Que aquilo que Deus permite, por favor, me corrija se eu estiver Sim. errada. A carga é aquilo que às vezes até mesmo o próprio Deus nos permite para poder sermos tratados, trabalhados por Ele. E a sobrecarga é aquilo que está pesado, que não vem dele, que a gente está algo a mais que a gente está. Isso. Então, como pode estar vendo isso ou identificando isso e entregando de volta para Deus? Então, a carga,
A sobrecarga é exatamente isso que tira a sua paz, né? É isso que te desgasta além da medida. Porque, veja bem, em todo relacionamento, em toda tarefa, é necessário um desgaste, mas normalmente esse desgaste ele é compensado pela unção de Deus, não é? Inclusive, assim, uma vez eu vi um discernimento interessante, né, entre a diferença entre cansaço e estresse, né? Eu acho que se aplica muito aqui, não é? Porque, veja bem, como é que você lida com o cansaço? Lógico que se você é uma pessoa envolvida com o reino de Deus, com o ministério, não é? Toda essa dinâmica dos relacionamentos, você cansa, né? Mas como é que você lida com o cansaço? Se você cansou, você descansa, não é? Então, se você descansa, daqui a pouco, não é? Você renovou as suas forças, renovou as suas energias. Agora, lidar com o estresse é interessante. A pessoa, por mais que ela até tira um tempo de folga, ela não consegue descansar, não é? Então, você lidar com o estresse, você precisa de mudar o seu estilo de vida, não é? Então, lidar com o cansaço, você descansa, mas você lidar com o estresse, aí, às vezes, vão ser mudanças mais internas, né? Aquilo que realmente está te desgastando, não é? Está te sobrecarregando, são essas sobrecargas. E só tem um jeito da gente lidar com isso, com essa ansiedade crônica, patológica, que é exatamente entregando, não é? A gente entregar para Deus. E essa é a proposta que Jesus está falando aí sobre, inclusive, o jugo, né? Porque veja bem que está implícito nesse vinde a mim, você caminhar lado a lado. Aqui você não vai caminhar nem na frente nem atrás de Jesus, tá? A proposta do jugo é você caminhar lado a lado, reconhecendo, né? E sendo Jesus esse, vamos colocar assim, o boi mais forte, né? Que vai levar o peso maior. Então, quando você se coloca aí lado a lado com Jesus, dividindo com Ele, entregando para Ele as suas sobrecargas, fazendo esse exercício de piedade, né? De entregar para Ele essas coisas que tiram a sua paz, que te estressam, não é? Mas ao mesmo tempo levando a sua carga, não é? Então, isso nos coloca no compasso de Jesus. E daqui a pouco você experimenta um estilo de vida de descanso, né? Inclusive, eu costumo dizer que esse texto aqui é exatamente assim, a revelação mais profunda que a gente tem sobre a lei do sábado nas Escrituras, né? Porque quando Jesus falou esse, vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, ele fala, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas. O que ele estava dizendo, né? Ele estava dizendo isso, eu sou o sábado, não é? O sábado não é um dia, o sábado é um estilo de vida, de lançarmos sobre ele toda a nossa ansiedade, sabendo que ele tem cuidado de nós. Então, a gente encontrar esse lugar de descanso, esse equilíbrio emocional, né? Então, principalmente assim na obra de Deus, é muito comum a gente ver pessoas, inclusive, querendo carregar a obra de Deus nas costas, não é? Pastores, por exemplo, carregando as igrejas nas costas. Para alguns pastores, eu até falo assim, rapaz, olha, você precisa de devolver a igreja para Jesus, porque a igreja é dele. E se você quer levar esse tipo de peso, normalmente essas pessoas não conseguem durar muito no ministério, não é? Daqui a pouco esse peso começa a desgastar, estressar, essas pessoas literalmente pifam no ministério, né? Então esse vinde a mim é muito chave, né? E pode até parecer que esse seja um apelo fácil da gente obedecer, não é? A gente se libertar dessas sobrecargas, do estresse,
Mas é impressionante como muitos de nós nos encontramos viciados nessas estruturas, não é? É como assim, né? Igual eu falei, tem pastor querendo carregar a igreja nas costas, pais que estão tentando carregar os filhos nas costas, aquelas coisas que de repente o Espírito Santo já nos pediu, já falou 500 vezes para a gente que nós precisamos de entregar, mas a gente não entrega. Ou quando entrega, né, num culto mais abençoado, você vai lá e entrega, coloca lá no pé da cruz, acabou o culto, você vai e pega de volta e coloca nas costas. Não é? E continua andando com essas preocupações. Então, é muito comum a gente ver pessoas assim, né? Eu sempre digo, pessoas que elas andam pré-ocupadas, ocupadas e pós-ocupadas. Então, emocionalmente, elas estão num estado de tensão crônico, inclusive, assim, predeterminando essas pessoas para muitos distúrbios psicoemocionais, não é? Então, é comum a gente ver, infelizmente, pessoas que elas não conseguem descansar no leito da fé mais, elas não descansam, não conseguem achar esse lugar de repouso em Cristo, não é? Exatamente por causa dessas sobrecargas. Então, veja bem que isso é um processo, né? Só fechando esse raciocínio, isso aqui é um processo, não é? Quando Jesus fala aprendei de mim, você lidar com essa sobrecarga de ansiedade, essas tensões, não vai ser uma oração mágica que vai resolver isso, mas é um estilo de vida de mansidão, de entrega, de renúncia, não é? E quando a gente, vamos dizer, se dispõe a esse tratamento, não é? Chega num ponto que realmente você entra nesse lugar de descanso, e quando você descansa, então você pode ouvir com uma nitidez tremenda a voz de Deus, e a partir disso nós nos movemos em fé, né? Pastor, assim, se possível, né, se você puder compartilhar com a gente, eu queria saber como foi esse chamado na sua vida. Né? Você compartilhou com a gente que foi na década de 80, mas como que foi, assim? Como foi esse vídeo, quando o Senhor falou assim, ó, vinde a mim, né? No sentido de venha para mim. Como que foi isso? Sim. Como que foi esse processo? Então, olha só, é uma história um pouquinho longa, né? Mas você sabe que eu tive assim um vislumbre do meu chamado bem no início da minha conversão. Eu me converti em outubro de 1981, né? Quer dizer, hoje eu tô com 59 anos, né? Então já tem aí uma história. E nessa época que eu me converti, eu estava fazendo universidade, né? E, e muita coisa começou a acontecer, porque, puxa vida, quando eu me converti para valer. Sabe quando você, puxa vida, eu entendi o sentido da existência, né? E eu comecei a buscar Deus com muita intensidade. Eu não lia a Bíblia, eu devorava a Bíblia, não é? E, puxa vida, e era um mover incrível, porque eu me converti numa, vamos dizer, num grupo. Foi um negócio assim muito doido. Esse grupo se reunia num parque em Belo Horizonte. E o cara que promovia essas reuniões, ele se converteu também lendo a Bíblia, praticamente sozinho. A família dele era dona de uma das boates mais famosas de Belo Horizonte, que era a Legalope. O nome desse cara é o Enio, né? E então ele começou a pregar para as pessoas dentro da boate, as pessoas começaram a se converter. E ele começou a reunir com essas pessoas no parque. Não, é Deus purinho, né? E foi quando eu comecei a ir nesse grupo, né? E então, quando eu me converti, cara, era um mover de Deus. Hoje eu reconheço como assim, foi um tempo de um avivamento, foi uma visitação muito forte de Deus, né? E, puxa vida, a gente não se continha, né? E eu me lembro que poucos meses depois, assim, eu tive essa experiência com Deus. Foi uma experiência bem sobrenatural, né? Eu cheguei da aula, normalmente eu levantava 5 horas da manhã, ia ter meu tempo com Deus,
Aí, quando eram umas 6h30, né, eu já ia para a aula, porque minha aula começava às 7h15. Eu estudava na Universidade Católica, né, fazia engenharia mecânica lá. E então, esse dia eu cheguei um pouco mais cedo da aula, que eu acho que só tinha 3 aulas, se eu não me engano. Cheguei assim umas 11 horas da manhã e fui descansar um pouco. Sabe quando você tem aquele sono profundo? E nesse sono, eu comecei a sonhar que eu estava tendo uma visão. E eu Uau! estava mesmo tendo uma visão, sabe? E eu me lembro que eu vi, assim, eu olhei para o céu, aquele céu lindo, e eu vi uma pomba lá longe no céu, pequena. Só que essa pomba foi vindo na minha direção. E ela foi vindo e foi crescendo, crescendo, né? E dentro de mim, em sonho, né? Tudo em sonho isso. Eu falei, não, ela vai encostar em mim. Eu fiquei naquela apreensão, o que, que vai acontecer? E realmente, quando ela encostou em mim, eu fiquei assim, estarrecido pelo poder de Deus. Eu me lembro que eu acordei, mas eu estava num êxtase tão grande, assim, tão tomado, tão submerso na presença de Deus, que eu não conseguia nem me movimentar direito. Uau! Foi assim, um batismo, não é? E eu lembro que depois eu tive uma outra visão. Foram assim, eu tive ao longo da minha vida cristã toda, acho que eu tive assim umas 3 ou 4 visões apenas. Uau! E mais ou menos isso aqui que eu estou te contando, né? Depois eu tive uma visão de uma espada no céu. E ali eu ainda era novo convertido, eu não sabia, puxa vida, o que significa isso e tal, mas fui entendendo que Deus tinha um chamado para mim, não é? Mas Deus deixou muito claro que eu tinha que terminar o meu curso, né? Deus falou, não, você vai terminar. Aquilo foi uma disciplina. E nesse tempo de universidade, quer dizer, ali era o meu campo missionário, ganhamos muita gente para Jesus ali. A gente tinha um clubinho, né? E principalmente depois dessas experiências aí, rapaz, olha, eu pregava o evangelho até para poste, né? Rapaz, assim, Estava aí na faculdade pregando. não, era incrível. E esse Olha, clubinho sonhando. nosso foi naquela época lá da MPC, né? A gente se reunia e outros crentes foram vindo também. Daqui a pouco a gente tinha uma sala cheia de crentes que a gente reunia assim 20 minutos no recreio. E disso daí nós falamos, gente, nós estamos dentro de uma sala, vamos fazer um negócio, vamos lá para fora, né? Tinha um gramadão em frente à faculdade de era filosofia, psicologia, mais área assim de humanas, né? Então a gente reunia ao ar livre, né? Fazia um louvorzinho, assim, era um louvor de 7 minutos e mais uns 10 minutinhos de pregação, né? E olha, ali nós começamos a ganhar muita gente para Jesus, né? Foi um tempo assim tremendo, né? E quando eu me formei, né? Quando eu estava me formando, você vê como é que as coisas são, né? Isso depois, talvez aí uns 3 anos depois, né? Eu estava me formando e foi quando aí eu tive um chamado assim para mim trabalhar de tempo integral em missões, né? E Deus foi muito Então, né, assim, do que você estava vivendo naquele momento. Você estava no tempo como de faculdade, você teve uma conversão, um isso. 80 graus. Deus pegou e falou É. assim, olha, agora é para cá. Isso, aí Deus me deu uma direção específica, né? Porque eu lembro, pouco antes de eu me formar, eu tirei um tempo, acho que foi uma semana de jejum, se eu não me engano. Eu comecei a buscar a Deus porque eu estava sentindo uma direção para a gente começar uma base missionária aqui em Curitiba, não é? E a gente estava movimentando uma equipe para isso. Eu falei, Deus, o que eu vou fazer da minha vida? E nesse tempo de jejum, então, sabe aquele momento assim que a presença de Deus vem? E Deus falou comigo: olha, se você quiser ser um engenheiro, eu vou te abençoar muito. Inclusive, estava com um convite para trabalhar na Mid Júnior Internacional, que na época era assim, puxa vida, na época era uma crise aqui em termos de emprego, né? Eu me formei em dezembro de 85. Era uma crise terrível, não tinha emprego no Brasil. Né? E eu com uma proposta, né, para trabalhar na Mid Júnior Internacional. Né? Olha só.
E Deus falou: se você quiser ser um engenheiro, eu vou te abençoar. Mas eu tenho um plano A para você, que é você deixar tudo isso aí e vir me servir Glória a de tempo Deus. integral. Bom, foi a decisão mais fácil que eu tive que fazer na vida, pegar o diploma e jogar na churrasqueira e vir servir a Deus. Então foi uma experiência assim inusitada, né? E aí, puxa vida, é uma história muito longa, né? Aí nós, em janeiro de 86, a gente já veio com a equipe aqui para Curitiba. Puxa vida, mas que tempo, assim, precioso, né? Ao mesmo tempo que a gente não tinha nada, a gente tinha tudo, não é? Assim, era um mover de Deus muito incrível, porque a gente estava formando a missão aqui em Curitiba, né? Começamos com uma equipe de 7 pessoas, isso foi crescendo, quer dizer, uma história aí muito longa, não é? Muito evangelismo de rua, né? E ao mesmo tempo implantando igrejas, não é? E hoje temos aí essa a base da Jocum, nossa base aqui, sei lá, em torno aí de 1.500 pessoas por ano, pelo menos, que passam aqui pela base, né? Só pela base, em torno de 1.500 pessoas que estão fazendo os nossos cursos e sendo treinadas, né? Mas é uma história muito longa, né? Mas é interessante como Deus ele vai te preparando para isso também, né? Que é o que a gente estava falando aqui. Primeiro, esse vinde a mim, Deus te leva para esse lugar aí onde você aprende realmente a descansar, confiar. Depois vem essa outra fase aí, que é o vinde após mim, que é o Mateus 16, né? Aqui, veja bem, aqui é um salto de maturidade, né? O primeiro degrau da maturidade Primeiro é vai esse. a base, né? Que é esse vídeo, Isso, né? E depois, exatamente. Esse é o primeiro degrau da maturidade, que é você saber lidar com os seus excessos emocionais. Porque se você ainda, aquela pessoa ansiosa, preocupada, que vive de colapso nervoso em colapso nervoso, quer dizer, você está no jardim de infância, você não cresceu, né? Então, primeira coisa é o vinde a mim, é você encontrar esse lugar aí de descanso em Jesus, não é? Essa caminhada lado a lado, tomar o jugo com ele, andar no compasso de Jesus. Aí depois, lógico, ele vai te levar para uma disciplina mais profunda, que é você aprender a negar a si mesmo, não é? Qual que é a principal diferença entre uma pessoa adulta e uma criança? A criança não sabe ouvir o não, não é? A criança, assim, se ela sente necessidade de algo, ela vai querer aquilo, ela vai chorar, ela vai fazer pirraça, porque ela quer aquilo. Ela não sabe, muitas vezes, até que o que ela está querendo ainda não é apropriado para ela, não é? E então é quando a gente começa a lidar realmente com esses instintos carnais, né, de uma maneira mais profunda, né? A gente esse governo do espírito sobre os desejos, né? Aqui a gente inclusive entende melhor o conceito do pecado, né? Que na verdade todo pecado é um apelo aos nossos desejos, aos nossos sentimentos, né? A questão é essa: quem governa quem? Você governa os seus desejos te desgovernam, você governa os seus sentimentos, isso, ou os seus sentimentos te desgovernam. Então, nesse vinde após mim, nós vamos aprender a combinar renúncia com voluntariedade. Normalmente, a pessoa imatura, se ela precisa negar a si mesma, ela vai reclamar, vai, né, muitas vezes manifesta ingratidão. Mas como é que você sabe que a pessoa é madura? Puxa vida, olha, surgiu um problema, ela precisa negar a si mesma, ela vai fazer isso de forma voluntariosa, né? Então, isso daqui, assim, eu desenvolvi muita coisa nesse sentido, né? Deus me ensinou muita coisa dentro desse. Você sabe que até é um livro que eu preciso de escrever, né? Se Deus quiser, vai ser até o próximo aí,
não é? Que eu falo sobre caminhos de Deus. Então, por exemplo, tem uma série de aulas assim, né? Que tem muito a ver com renúncia. Por exemplo, o grande valor das pequenas coisas, né? Que eu chamo aí a marca da manjedoura, você saber começar do pouco, né? A autoridade da submissão, que é essa marca da pomba, né? A grandeza de um servo, que é a marca da toalha, o direito de renúncia, que é essa marca da cruz, né? Porque na Jocum, inclusive, a gente tem um estudo que fala assim, renúncia de direitos, né? Mas eu costumo dizer, não é renúncia de direitos, é o direito de renúncia. Porque quando você entrega tudo que Deus pede, você começa a receber tudo que Ele promete, né? Pastor Marcos passou por uma pregação do pastor Maurício, 2 horas sobre comportamento. Eu fiquei Sim. quase uma semana para poder ouvir aquela pregação. Tanta informação. Meu Deus. Não, mas é legal, porque isso vai desafiando a gente. Exatamente. E nesse segundo comissionamento, que é o vinde após mim, não é? Você começa assim a ficar maravilhado assim com a ideia da cruz, né? O evangelho da cruz, o poder da cruz. Porque tudo isso que eu estou falando aqui são coisas assim paradoxais, elas são aparentemente contraditórias. Mas é impressionante, né? Você só vai experimentar o poder da ressurreição quando você realmente compreende esse caminho aí da cruz, né? Então, isso é fundamental no treinamento para um bom desempenho missionário, não é? É aqui que o caráter vai ser forjado, não é? Porque assim, tem muitos missionários que eles estão indo para a missão, tentando cumprir o chamado missionário de forma independente. O que o senhor pensa sobre isso? Você acha que talvez isso atrapalhe um pouco essa transição de fazer primeiro a cama do vinde para depois ir para o ID? Talvez a falta dessa base esteja atrapalhando um pouco? Veja bem, assim, na prática, às vezes é difícil a gente criar assim uma como é que fala? Uma dinâmica obrigatória, né? Porque às vezes a história de cada pessoa funciona de uma forma. Eu mesmo, né? Por exemplo, quando nós saímos assim para missões, por mais que a gente já conseguiu desenvolver uma maturidade por causa da igreja que a gente participava, mas nós não tivemos assim um treinamento missionário. Não é porque a gente não queria ter, porque a gente não conhecia alguém que oferecesse isso. Então, muita coisa. Como, né? Muita coisa a gente. Faculdade. Muita coisa a Eu gente vou foi só dar de aprendendo no manhã e facão. falar daquilo que aprendeu. Exatamente, né? Então, às vezes acontece, né? A gente sempre tem que ter assim um espírito ensinável, né? E um espírito de prestar contas. Isso é importante. Mas a gente vê muitas pessoas assim que, principalmente o pessoal que é mais dessa área apostólica, missionária, né? Eu sei que a gente fala assim apóstolo hoje, virou meio que como é que fala assim, um título, né? Um status, usar o apóstolo. Mas apóstolo, no grego, equivale a missionário no latim, que é o enviado, né? É essa pessoa que vai romper as fronteiras e começar algo inovador, né? Mas a gente vê, normalmente, os apóstolos, eles são muito corajosos, né? Os missionários. Eu conheço muitos missionários que os caras, assim, eles cruzam fronteiras em todos os sentidos, não é? E contando com muito pouco recurso e muito pouco respaldo, né? Mas, lógico, mas essas pessoas, elas têm um espírito de aprender, um espírito de prestar contas.
O ruim é aquela pessoa, às vezes, que ela quer fazer a coisa sozinha, né? Sem prestar conta para ninguém, sem submeter a nada e a ninguém. Esse espírito independente, muitas vezes até agindo com arrogância, e aí realmente isso é bem perigoso, né? Pastor, e agora a saideira. Perguntar, prometo. Por mim, eu ficaria aqui até Não, agora. pode ir perguntando, não tem problema. Eu queria saber, assim, se, por exemplo, se eu pudesse voltar para esse corte lá de 1980, qual conselho você daria para ele? O que o senhor acha que é indispensável? Porque eu entendo que a missão, nós todos somos comissionados. Independente para, não sei se eu concordo comigo, mas independente para onde nós vamos, nós todos somos comissionados. Então, se o senhor pudesse falar assim, olha, é isso, o que o senhor falaria? Então, puxa vida, você sabe que assim, eu tive uma trajetória assim, lógico, a gente olha para trás, a gente sempre reconhece imaturidades e erros, Sim. mas que eu vejo que essas imaturidades e erros, elas fazem parte do processo também, né? Uau. A gente cresce muito com elas, né? É, E assim, a gente tinha um coração, quando eu olho assim para minha trajetória, principalmente lá no início, a gente tinha um coração muito desprendido, a gente estava, puxa vida, totalmente despojado, né, nas mãos de Deus. E talvez assim, eu acho que porque me envolvendo muito com missões, vamos dizer assim, eu peguei uma rotina muito pesada de viagem desde cedo, né? E talvez aí eu acho que talvez eu mudaria algumas coisas, né? Assim, talvez eu viajaria um pouquinho menos, né? Na fase que eu estava, mas é aquela empolgação, né? A gente fica e vai realmente no fluir, mas realmente assim foi um tempo muito precioso esse meu início de caminhada, né? Foi um tempo assim muito precioso. Eu acho que era mais só nessa questão aí de como dosar melhor as viagens. Eu acho que eu teria feito de uma outra forma. Mais uma. Tô aqui agora. Nessa questão de devocional, porque assim, né, a gente começa, eu sei que, por exemplo, eu tenho um pessoal, a gente faz uma célula, né, aqui na minha igreja, eu lidero essa célula, é muito legal a minha célula, eu falo que eles são minha família, né, porque eu também estou longe da minha família mesmo, meus pais, meus irmãos, enfim, e eles falam muito isso para mim, da dificuldade de permanecer, né, da dificuldade de talvez você manter, porque assim, às vezes eu entendo que hoje a gente às vezes acaba negligenciando essa vida devocional com Deus, mas é o que é importante, né? Foi o que você disse agora. Se a gente não tiver essa vida, isso não sustenta depois a fome, né? Quando chegar lá na onde Deus está querendo que você faça, você acaba não conseguindo se permanecer lá, porque não tem. Isso é bem feito, a parte do vinde bem feito. O que o senhor falaria para É. gente como ensinamento em relação a isso? Essa base aí é fundamental. Eu diria assim que esse relacionamento devocional com a palavra é a base de tudo, é a engrenagem mestra da vida cristã, da vida espiritual, da vida ministerial, não é? Toda pessoa que ela não escala essa montanha aí, eu diria que ela vai ter uma vida espiritual e uma vida ministerial, vamos dizer assim, precária, tá? Você pode observar, todas as pessoas que realmente se despontam mesmo no ministério, a hora que você vai ver o relacionamento dessas pessoas com as escrituras tem profundidade. Então, isso aí é a chave. E as nossas maiores experiências são nesses momentos. Não é? As nossas maiores mudanças, as nossas maiores transformações, realmente acontecem nesse momento. Você vê, essa época aí, quando nós chegamos em Curitiba, só para você ter ideia como era a nossa rotina,
A gente tinha um período de meditação que era de 5 da manhã até meio-dia. A Uau! gente acordava de madrugada, Uau! sério. E a gente era ali, no início, 7 pessoas, depois foram chegando mais algumas, né? E, então a gente acordava cedo, ia meditar, tinha o nosso tempo assim mais devocional, depois a gente ia tudo para uma sala só, meditando coletivamente, meditando, compartilhando ali e tal. Almoçava, dava lá pelas 3, 4 horas, a gente saía para o evangelismo, ficava até umas 7 da noite no evangelismo. Deus. E era incrível, assim, né? A gente saía para o evangelismo, a gente só tinha um violão, não tinha microfone, não tinha caixa de som, não tinha nem nada disso, não. Então a gente ia lá para 15, né, aqui, que é o coração do centro de Curitiba, fazia essa rodinha nossa, começava só a adorar, 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 né? E adorando a Deus com aquele violãozinho. A gente fechava o olho e esquecia da vida. E de repente, sabe quando o céu fura e a presença de Deus vem? A gente olhava assim para o lado, tinha uma multidão vendo lá a gente adorar. Por que esses caras ficavam lá escutando? Às vezes 100, 120 pessoas. Aí um ia para o meio da roda, dava uma palavra, fazia o apelo. E todo dia praticamente era isso. Depois nós fomos aprimorando os nossos evangelismos, né? Quando começamos a trabalhar com as pantomimas, né? Porque assim, usar a arte no evangelismo é muito estratégico, né? Mas era isso, a nossa dinâmica era o quê? Relacionamento devocional com a palavra, oração e evangelismo. Nossa dinâmica de missões era essa daí, entendeu? E assim a gente foi crescendo, daqui a pouco a gente já estava com uma igreja implantada, não é? Aí da igreja depois iniciamos uma base de treinamento, que é essa base que nós temos hoje, e a coisa realmente foi fluindo, né? Mas a gente não tinha nem muito, assim, como é que fala assim? Por um lado, foi até bom a gente não ter tido treinamento demais, né? Que talvez fosse atrapalhar, fosse mais atrapalhar do que ajudar. Então a gente ficava muito ali na dependência de Deus. Foi algo realmente Olha. tremendo. É. E, pastor, teve algum momento da sua vida que te fez repensar o ministério? Que foi, deu aquele baque, bateu, e aí que o senhor possa compartilhar, né, lógico. E aí, o senhor repensou alguma coisa e Deus fez um mover, alguma coisa assim do tipo? Olha, assim, eu nunca cogitei a possibilidade de desistir do chamado, nunca, Uau! entendeu? Primeiro porque, assim, a experiência que eu tive do meu chamado, assim, uma experiência tão clara, tão nítida, que eu sempre tive muita segurança nesse sentido. Agora, por muito tempo, eu diria aí uns 10 ou 15 anos nessa já, mas nós chegamos em Curitiba em janeiro de 86, até assim, ano 2000, tudo era muito difícil, né? Sabe quando você está no ministério com muita intensidade, toda a intensidade, mas a gente via muito pouco crescimento, muito pouco resultado pelo tanto que a gente investia, sabe? Assim. Então você ficava nessa, mas era esse tempo mesmo de Deus moldar a gente, sabe? Parece que Deus segura o crescimento, né? É. Então você fala, puxa vida, mas a gente não vê quase resultado nenhum. Rapaz, e a gente fazia um estardalhaço, né? A gente fazia um estardalhaço na cidade. Evangelizava nos carnavais. Você vê, aqui em Curitiba a gente tinha uma escola de samba, entende? Criamos uma escola de Nossa, samba para realmente. evangelizar, uma coisa inédita, assim. Inclusive, só para você ter ideia como o carnaval é ruim em Curitiba, teve um ano que nós tiramos o primeiro lugar. E, não, e a gente pregava, mas não era pregação Muito água com bom. açúcar, não. A gente, assim, evangelizava mesmo. Olha, fazia muito barulho, né? Mas foi interessante.
do mais ou menos do ano 2003, 2004, 2005, aí nós começamos a ver assim um impacto. Eu comecei a ver, né, um impacto bem maior do meu ministério a nível de Brasil e tal. Mas nunca pensei em desistir. Pensar em desistir, nunca cogitei essa possibilidade. Só queria deixar alguma palavra para poder fechar? Agora eu vou parar de perturbar o senhor. Não, é um prazer. Não, mas por exemplo, uma coisa, né, só fechando aqui, uma coisa que eu acho, porque nessa época, quando eu tive chamado missionário, toda essa história, o que a gente conhecia de missões era só isso. Você teria que ir, se deslocar assim, para uma vida de tempo integral, né, tá ligado a uma organização missionária. Esse era o conceito, né? Hoje, é lógico, principalmente dentro da Jocum, esse conceito ampliou muito, ele está ligado às áreas de influência da sociedade. Quer dizer, você não precisa de largar a sua profissão para você ser um missionário, né? Na minha época, a gente tinha muito essa ideia, né? E, para mim, honestamente, foi muito bom isso, né? Eu diria que foi. Mas hoje você pode ser um missionário, não é? Talvez você é um educador, você é um engenheiro, você é uma pessoa mais da área técnica, né? Você pode ser um missionário aí dentro da sua profissão, da sua área de convergência, não é? Mas o importante é isso. Você está bem conectado com a sua identidade vocacional, né? Ministério não é só o que você faz, é quem você é, né? E aberto para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Eu acho que com cada pessoa vai ser de uma forma, né? Não tem receita de bolo para isso. E eu creio que nós vivemos a plenitude desse tempo, tá? Assim, está se levantando muito forte, principalmente agora, uma onda de missões e missionários a partir do Brasil para todas as nações do planeta. E eu diria, bem-aventurados são aqueles que estão surfando essa onda, com Deus, né? Essa onda está aí, né? Eu conheço pessoas aí, olha, jovens em 22, 23, 24 anos, que os caras estão assim congelando o inferno na China, na Índia, em várias partes do planeta. Então, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque eu vou te falar, ninguém melhor do que Deus sabe como nos realizar. Entende? Ninguém. Né? Eu sempre tive muito essa consciência. Eu fiquei pensando, puxa vida, se eu tivesse escolhido até a carreira de ser um engenheiro, honestamente, puxa vida, eu acho que não teria metade da realização que eu tenho hoje. E eu digo isso confiando realmente que a escolha de Deus sempre são as melhores escolhas para a gente, né? Mas quero dizer para todos que estão nos ouvindo, esteja sensível ao que Deus quer fazer na sua vida, o destino que Ele tem para você nessa terra, nessa vida. Não dá para perder tempo. Nós não vamos ter uma segunda vida, não é verdade? Está ordenado ao homem que morra uma só vez e segue-se o juízo. É só essa vida que você vai ter para servir a Deus e faça isso com todo o seu coração, né? Confia no Senhor. Amém, pastor. Eu creio nessa palavra, creio mesmo. Eu entendo que, não sei, parece que os céus se abriram nesse ano de 2020, né? O Senhor tem se feito presente de uma forma assim extraordinária. Hoje eu estava no meu horário de almoço e eu comecei a orar e a presença de Deus invadiu, assim, sabe, aqui o escritório. E eu creio que Deus, ele realmente está de céus abertos para aqueles que realmente aceitam, né, o seu chamado e servem aonde estão plantados. Eu quero agradecer pela sua presença, infelizmente mesmo. Já estamos encerrando. Eu estou vendo aqui, faltam 50 segundos para a live cair. Foi muito bom mesmo te ouvir, foi muito bom aprender com o senhor, né? Que é uma pessoa que já está aí há muito mais tempo do que eu na caminhada. E eu sempre aprendo muito ouvindo o senhor, seguindo aqui a sua palavra. Mas eu creio que você